Hoje eu vou abrir o vídeo com um convite para vocês. Hoje à noite vai ter live aqui no canal sobre o cinema em 2021, onde a gente vai comentar um pouco sobre o cinema, o que a gente espera do cinema esse ano, sobre os streamings e também sobre alguns filmes que vão ser lançados. Então fica o convite, espero que vocês possam comparecer. Esse é mais um episódio curtinho de WandaVision, como deve ser toda a série. Se a gente tirar os créditos, não dá nem 25 minutos. Cada sexta-feira lança um episódio novo. Tem muita gente que pergunta, sempre fica em dúvida quando lança. Todas as sextas-feiras, um episódio novo de WandaVision. E eu quero começar também com uma questão que surgiu por algumas pessoas nos comentários do vídeo passado, falando que essa série, como série de super-herói, não é boa. E eu fico me questionando um pouco e eu quero trazer essa questão para vocês também e trazer o meu ponto de vista sobre isso. Eu discordo um pouco dessa visão meio que pronta do que é um filme de super-herói, do que é uma série de super-herói. Eu acho que o gênero de super-herói como um todo, ele pode se provar muito mais rico do que ele vem sendo até hoje. Eu acho que há possibilidade para explorar novas ideias, novas narrativas dentro de um gênero que, por ser feito muitas coisas parecidas e em grande quantidade, ele vem se saturando um pouco, e por isso eu acho que ideias como essa, ideias como as de WandaVision, ou outras ideias que parecem surgir nas séries da Marvel que estão por vir, ou de alguns outros filmes que a gente já viu, como Deadpool, como Logan, eu acho que essas ideias são sempre muito bem-vindas para a gente não assistir sempre o mesmo estilo de filme, o mesmo estilo de série dentro do gênero. E eu acho que a exploração dessas ideias nas séries vai fazer muito sentido, onde você se permite ser um pouco diferente, você se permite trazer algumas coisas novas, mas ao mesmo tempo não fiquem preocupados. Essa é uma obra do MCU e a gente vê como aos poucos ela começa a se caminhar para algo que vai se ligar no universo. A única diferença aqui é que se cria um contexto diferente, se cria um contexto de sitcom que faz sentido justamente por ser essa realidade criada pela Wanda. Então aqui não tem nada que fuja do MCU, apesar de ser uma série com uma pegada diferente. Eu gosto dessa combinação, o Kevin Feige já falou que vai tentar explorar coisas novas nas séries, e eu acho que isso é muito bem-vindo, mas essa é a minha opinião e por isso eu peço que vocês comentem aí embaixo. Dito tudo isso, vamos para esse episódio onde a gente vê muitas das teorias ou das coisas que eram praticamente certas confirmadas aqui. Então a gente tem aqui a Monica Rambeau, que é a Geraldine na série, né? Ela tá revestida de Geraldine nessa realidade da Wanda. E a gente tem também um pouco mais sobre a SWORD, que é essa instituição, como se fosse a SHIELD, mas para controlar as coisas no espaço e que está muito presente aqui. Já tinha o logo dela aparecendo 2 vezes no primeiro episódio e aparece aqui também nesse pingente, nesse colar da Monica Rambeau, da Geraldine. Mas se você não está entendendo direito o que eu estou falando da Monica Rambeau, da SWORD, eu recomendo muito o canal do Matheus Mendes, que eu sempre recomendo aqui, já participou de live com a gente, um amigo meu, que ele está fazendo muito vídeo de WandaVision, onde ele traz muito dos quadrinhos também e explica todas essas questões, as questões da SWORD, as questões dos gêmeos agora que aparecem nesse episódio, que nascem nesse episódio, entre muitas outras questões. Ele vai fazer vários vídeos também de referências de cada um dos episódios. Fica aqui a minha recomendação, o canal do Matheus Mendes. Então, se no primeiro episódio a gente ficou mais ali na década de 50 e 60, no segundo, nessa transição dos anos 60 e 70, aqui a gente tem um episódio que é a cara dos anos 80, é uma referência aos anos 80, então a gente vai ver isso muito nos penteados, a gente vai ver isso muito no figurino e a gente vai ver nas cores. E principalmente aqui uma grande diferença desse episódio para os outros dois, além das cores, é claro, que fica clara até no título, a gente também tem um ritmo muito mais acelerado nesse episódio. E por que isso? Porque os dois episódios pareciam mais cadenciados e esse tem já um ritmo bem mais rápido, bem mais próximo do que a gente vê no cinema blockbuster de hoje em dia. Porque é justamente na época que surge a MTV, onde começam os videoclipes, e o cinema naquela época, algo que reflete até os dias de hoje, eles acharam que eles também teriam que incorporar
um pouco daquela linguagem e um pouco da velocidade dos videoclipes. Então, por isso, na década de 80, os filmes parece que começam a ficar mais rápidos, porque eles realmente ficam mais rápidos, eles ficam com esse ritmo mais acelerado, porque eles acharam que se eles mantivessem o mesmo ritmo mais cadenciado, o público acostumado a assistir os videoclipes que estavam bombando não iam gostar daquilo, iam achar os filmes muito lentos. E isso se reflete um pouco aqui nesse episódio, que a gente vê esse ritmo mais acelerado, as coisas acontecendo mais depressa do que nos outros 2 episódios. Além disso, continuo gostando bastante de alguns detalhezinhos da abertura que muda a cada episódio para fazer referência ao que eles querem referenciar naquele episódio, ou mesmo da música de abertura e até a trilha sonora durante todo o episódio, e também aquele comercial que tem em todos os episódios vão se adequar também à época em que está passando e vai ter sempre uma referência ao MCU. É justamente isso que é WandaVision, é uma realidade criada, é uma história particular contada de uma forma diferente, mas que não deixa de ser MCU, e isso aparece aqui mais uma vez. A gente já tinha tido lá nos outros 2 episódios 2 referências. No primeiro episódio, por exemplo, ao Tony Stark com aquela torradeira Stark, e aqui a gente tem o sabonete da Hydra, aqui, né, a Hydra Soak. Então isso mostra mais uma referenciazinha de que aquilo ainda é o MCU, e também como tem alguma coisa errada nessa realidade criada da Wanda. A gente vê aqui o Herb que tá ali cortando o muro, então a gente vê várias pessoas parece que dando defeito nessa realidade da Wanda. A gente vê o médico falando que é uma cidade pequena e não consegue sair de lá, ou seja, porque essa realidade da Wanda, que ele não tem como sair, é como se ele fosse um prisioneiro. A gente vê também o Visão aqui começando a perceber esses eventos estranhos e a Wanda meio que rebobinando tudo aquilo e fazendo com que ele não pensasse mais naquilo, ele não lembrasse mais daquilo, igual ela faz no primeiro episódio. Então a gente vê que ela realmente tem esse controle sobre esse universo, sobre essa realidade criada. Basta ver se tem alguém por trás dessa ideia de que ela tá criando tudo. Às vezes ela pode estar criando tudo, mas tem alguém por trás, por exemplo, sei lá, o Mephisto. A gente vai ver isso mais pra frente nos próximos episódios. E aqui a gente tem talvez a questão central ali no clímax do episódio, depois de toda essa comédia de erros que a gente volta a ter aqui, como já tinha tido nos 2 primeiros episódios. Então ali a cena da Geraldine contando a história e a Wanda meio que não deixando a Geraldine ver coisas que ela não pode ver, ou antes mesmo, quando a Wanda tem as contrações. E isso eu achei muito legal, que eu sempre falo nas minhas críticas de filme, quando tem algum ambiente, alguma coisa no ambiente que reflete muito a personalidade daquele personagem. E aqui eles elevam isso de uma forma super evidente, que é a Wanda tendo essas contrações, e o que acontece é esse universo criado dela, essa casa criada por ela, sendo afetada por aquilo que ela está sentindo. Então ela tem uma contração, apaga a luz de todos os lugares. Eu achei muito legal essa brincadeira, que é pegar algo da linguagem do cinema principalmente e trazer aqui de uma forma super elevada para criar humor. Mas voltando ao clímax do episódio, a gente tem aqui o nome do Pietro citado quando ela tem os gêmeos, e ela fala que ela era uma gêmea também, que ela tinha o gêmeo dela, o Pietro. E aí a Geraldine ali, né, a Monica Rambeau, fala uma palavra que ela não deveria ter falado, que é o Tron, que o Tron matou ele, o que mostra mais uma vez que ela realmente conhecia algo a mais, ela não é apenas uma das figuras daquela realidade. Como a gente vê mais uma vez aqui que a Agnes também não pertence a essa realidade, isso fica muito evidente. Eu gostei muito na atuação das duas, tanto da Geraldine quanto da Agnes. A gente vê a Catherine King também fazendo meio que um jogo que ela sabe mais coisas do que ela tá querendo entregar, e ela faz meio que um tipo, ela constrói ali meio que um personagem que entrega algumas coisas, e o mesmo com a Monica Rambeau aqui, com a Geraldine, até ela ser expulsa desse universo, ela ser expulsa dessa realidade criada de Westview. E quando ela é expulsa desse lugar, a gente vê vários carros chegando ali, claro, da SWORD, e a gente vê mais uma vez confirmado aqui mesmo que ela está sendo vigiada, a Wanda está sendo vigiada. Então a SWORD sabe, ao que tudo dá a entender, que ela criou essa realidade e eles estão vigiando e tentando entrar nessa realidade dela. Então, como eu disse já algumas vezes nesse episódio, é mais uma vez a gente vendo essa realidade diferente, a gente vendo todo esse universo criado por ela, mas isso não deixa de ser MCU, e é aqui que algumas pontas começam a surgir dessa ligação que deve reforçar ainda mais
a cada episódio, até que esse filme tenha uma ligação meio que direta ao novo filme que vai ter do Doutor Estranho. Olha, eu não esperava ficar empolgado com essa série, eu não dava nada por ela, só que eu tô gostando bastante de acompanhar e eu queria até que lançassem mais episódios por semana, porque apenas 25 minutos a gente fica esperando a próxima semana e é justamente isso que a Marvel quer, é justamente isso que a Disney quer. Então por hoje é isso, se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, fica ligado aí na live que a gente vai fazer hoje à noite e também comenta o que vocês acham dessa série, se vocês acham que tem essa diferenciação de uma boa série de super-herói, um bom filme de super-herói, ou se o gênero pode se permitir ser mais ousado e trabalhar coisas diferentes. Por hoje é isso e corta!